Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma entrevista do projeto Inovar é um Parto, que hoje vai tentar responder a seguinte pergunta: qual é o principal legado que a pandemia vai deixar para a educação? Muito além da discussão sobre o ano letivo de 2020, que no futuro será lembrado como um grande divisor de águas, eu convidei a Luciana Alan, que é diretora do Instituto Crescer, para refletir sobre as transformações na educação a longo prazo, motivadas ou aceleradas pela pandemia. O Instituto Crescer, para quem não conhece, implementa projetos relacionados à formação de educadores, qualificação profissional e desenvolvimento comunitário. Tudo isso usando metodologias inovadoras, mobilizando competências contemporâneas, repensando os tempos e espaços do educar. Luciana, como eu tenho dito, eu aposto que você vai concordar comigo, inovar é um parto, não é não? É verdade. Olá, Patrícia, primeiro. Tudo bem? Você, mais uma vez. Que gostoso falar contigo. Obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Imagina, é um grande prazer aí conversar de um tema tão importante, tão atual e tão desafiador. Pois é, e E, esse ano haja parto, né? menina, esse ano haja parto, mas eu acho que esse parto agora ajudou a fazer com que um parto que estava assim, atrasando demais, saísse de fórceps. Sim. Assim. A gente vinha aí trabalhando já há muitos anos, buscando mostrar o valor das tecnologias para o processo de ensino-aprendizagem, criar toda uma cultura de uso desses recursos no dia a dia do trabalho docente, e sempre foi um grande desafio. E, de repente, por conta da pandemia, aquilo que a gente vinha trabalhando e enfatizando se tornou uma necessidade. E aí, por isso que eu falo que foi por fórceps, né? Assim, teve que nascer, teve que aprender a usar. Os professores tiveram que se virar aí para poder se apropriar dos recursos tecnológicos e criar estratégias dentro dos recursos que eles têm à disposição. O cenário que a gente viu foi um cenário de guerrilha, né, em que alguns talentos se destacaram. E para frente, o que você vê? O ensino híbrido chegou para ficar? Houve um momento inicial de experimentação, de entender o que existe à disposição em matéria de plataformas, aplicativos, ferramentas aí gratuitas que podem colaborar para criar esses espaços de aprendizagem ou para promover interação e colaboração entre alunos, para armazenamento de arquivos. Então, assim, houve uma grande experimentação de ver o que tem disponível. Agora, houve pouco avanço nesse primeiro momento em repensar as estratégias de ensino. Então, assim, o que se tentou fazer é reproduzir muito do trabalho que já havia sido pensado para acontecer dentro do espaço de sala de aula. Então, organizar a mesma carga horária, organizar a mesma agenda diária, assim, de você ter aquela agenda de aulas, né? Uma aula de matemática, outra de português, e querer continuar com essa grade horária no virtual. E tentar reproduzir aquilo que já vinha sendo feito. Isso foi, eu acho que aí esse foi a grande questão ainda desafiadora para todo mundo, porque os alunos realmente ficaram cansados. Imagina que eu estava falando, são 4 horas, às vezes, de aula, com livro ali, você assistindo o professor. Muitos deles não querem abrir as câmeras. Por quê? O que você percebe? Essa garotada, ela começa sentada numa mesa e termina depois de 4 horas deitada na cama. Claro. Então, eles vão cansando, eles vão desligando, eles vão fazendo outras coisas. Porque é muito chato você ficar ouvindo o professor falar e te dando uma atividade para você fazer no papel. Abre o livro na página tal, vamos fazer exercício tal, agora tem atividade tal. Isso já não funciona no presencial. Agora imagina num espaço virtual. Isso sem pensar que às vezes, muitas vezes a conexão é ruim, muitas vezes esse local de estudo também ele não é adequado, tem casas que são muito pequenas, que você está dividindo o espaço com outras pessoas, às vezes o lugar para estudar que sobrou é a cozinha.
Às vezes o equipamento é compartilhado entre irmãos, entre pai e mãe. Então, assim, tem uma série de questões que acabam complicando essa dinâmica e que faz com que esse processo não flua de forma adequada. Então, a gente tem um aspecto, a gente vê um avanço na adoção tecnológica, no entendimento do que há disponível, mas agora a gente teria que avançar um passo a mais, que é entender como é que a gente cria boas estratégias de ensino, utilizando essas ferramentas que estão à disposição, mas de uma outra forma que faça mais sentido para esse ambiente que a gente tem à disposição e que consiga engajar os alunos no processo de aprendizagem significativa. Então, é um processo muito mais dialógico, vamos dizer assim, muito mais participativo, o aluno muito mais protagonista, né, no seu processo de ensino do que um receptor de informação. Então, assim, a gente tem que criar cada vez mais, acho que esse é um novo aprendizado, que é um próximo passo, entender como é que a gente dá mais desafios para os alunos, cria situações onde eles têm a oportunidade de pensar em problemas do mundo real, onde eles têm a oportunidade de fazer pesquisas, onde eles têm a oportunidade de interagir com outras pessoas, seja de outras escolas, ou com especialistas, com jornalistas, com técnicos em busca de respostas para os desafios que eles tenham, que eles possam produzir materiais em diferentes formatos, seja um vídeo, uma apresentação de slides, um blog, tá? Mas assim, que ele tenha tarefas, coisas para ele fazer. E não ele ficar passivo assistindo uma aula onde o professor só fica falando e ele fica copiando, fazendo exercício que está no livro. Então, a hora que mudar essa dinâmica, você muda até os tempos e espaços. Então, assim, você não precisa mais ter 4 horas de aula, você ter lá uma grade horária que você tem que cumprir. Você pode começar o dia dando um desafio para os alunos, onde eles têm que trabalhar naquele desafio em grupos, criar grupos online, e aí depois você tem um momento ali do dia, você volta com eles em outro determinado horário, para eles compartilharem aquilo que eles desenvolveram, e aí o professor fazer uma amarração, fazer uma síntese, fazer uma conceitualização. Mas assim, você não precisa estar o tempo inteiro conectado, eles tendo a liberdade de poder, eles têm desafios, eles têm entregas para fazer. Aí Eles você têm uma... desenvolve outras habilidades, do tipo autonomia, senso de responsabilidade, autodisciplina, que são fundamentais para o mundo do trabalho, que também está remoto, né? Quer dizer, a pessoa precisa aprender a não estar com alguém ali olhando na sua frente se você está fazendo a lição, mas se você daqui a pouco se desprende, se desconecta, vai fazer o trabalho que tem que ser feito e depois se reconecta, né, para apresentar. Exato, é isso que eu acredito. E aí eu acredito que esses espaços que estão sendo criados, onde você vai criar grupos de trabalho, onde você vai compartilhar arquivos, onde você vai interagir com todo mundo ao mesmo tempo, eles não vão deixar de existir. Porque eles são todos, esses espaços são o registro e a memória de todo o processo que iniciou agora e que pode continuar pós-pandemia. Você tem ali um histórico da aprendizagem desses alunos. Você tem ali muita informação do que eles fizeram, das produções que eles tiveram, da evolução da aprendizagem de cada uma dessas pessoas, que você pode utilizar como insumo para fazer uma avaliação. Né? Uma avaliação até mais interessante desses alunos do que aquela avaliação que você faz em uma prova. Você tem ali todo o registro, por exemplo, da história de uma comunicação deles via um fórum de discussão, trabalhando em um projeto. Então, assim, é uma outra dinâmica que tem que ser estabelecida. E quando a gente fala em ensino híbrido, né, a gente tem muito aquilo ainda de, e eu tenho visto isso, nós vamos então, alguns alunos vêm para a escola e a gente coloca no presencial, coloca aqui na sala de aula, outros alunos vão continuar online com a transmissão, né, ao vivo, do que está sendo feito em sala de aula. Daí está o professor lá na lousa, passando alguma atividade e um vídeo gravando e transmitindo para quem ficou em casa. Olha que assim, que coisa mais chata, né? Mais difícil para os alunos.
Então, assim, você fazer ensino híbrido não é você estar conectado com todo mundo ao mesmo tempo, fazendo a mesma atividade para todo mundo, para quem está em casa, para quem está na escola, mas é você criando espaços de comunicação, interação, registro e memória de processos que estão ali disponíveis e que podem atender as pessoas que estão presencialmente, que estão virtualmente, criando outras dinâmicas. Então, eu acho que o grande desafio agora, resumindo, é a gente conseguir, então, dar esse salto de qualidade, é criar coragem para inovar na pedagogia. É isso que precisa ser feito. E eu acho que a hora que a gente conseguir inovar na pedagogia, entender que o trabalho com os alunos é outro, e a gente conseguir manter esse processo que a gente aprendeu agora na volta, a gente vai ter tido o maior ganho de todos os tempos, que é mudar todo esse formato de educação que a gente tem hoje, que já estava falido, né? Já era visto como falido, os alunos não aguentavam mais, ninguém aguentava mais. Né? O professor não aguenta mais, o aluno não aguenta mais, ficar numa sala de aula, só lá focado em conteúdo, estudando para vestibular e decorando um monte de coisa e um monte de tarefa, Que não sem tem nada a ver sentido com a se olhar realidade, né? nada a ver com a realidade, né? As crianças totalmente numa redoma de vidro, depois que não conseguem sair e interagir com o espaço da cidade. Como a pandemia afetou o mundo inteiro, eu já sei que você viaja o mundo inteiro conhecendo escolas, iniciativas que sejam inovadoras, mas quais iniciativas você percebeu que foram soluções interessantes em outros países durante a pandemia que poderiam inspirar o Brasil também nesse próximo passo? Olha, eu gostei muito da experiência de Portugal, né? Eu acho que eu tive a oportunidade de assistir uma palestra da ministra de Educação de Portugal, não me recordo o nome dela agora, mas ela dizendo que o maior investimento que eles vão fazer agora é na formação de professores. Porque eles entendem que esse processo, e isso eu ouvi a palestra dela, acho que em junho, julho, que não seria um processo passageiro, mas essa situação que a gente está vivenciando, ela vai ser contínua. Então, usar esses ambientes, usar a tecnologia, repensar a estratégia de ensino vai ser algo que vai ter que ser feito de forma contínua. Então, lá em junho, ela já estava criando um programa de formação continuada de professores e, assim, com uma proposta mais visionária. Ela não estava preocupada em resolver o hoje, ela estava pensando no amanhã. Então, eu achei muito legal essa visão deles mais de longo prazo, essa preocupação que eles estavam e que está realmente se confirmando, porque eu acho que em 2021 a gente não vai ter uma situação diferente do que a gente está tendo em 2020. Nós vamos continuar nesse formato. Então, se a gente já pensava que era algo só assim, passageiro, que ia durar 2, 3 meses e depois tudo voltava ao normal, esquece. Então, como é que a gente continua? Não dá para a gente passar mais um ano, né? Já passou 2020, dizendo, esse ano foi perdido, vamos passar todo mundo, ninguém aprendeu nada, e ano que se não for tomada uma providência urgente, aliás, já deveria ter sido tomada, como Portugal fez, a gente vai ter mais um ano perdido em 2021, né? Porque a situação não vejo que ela vai mudar tão cedo. Por mais que chegue a vacina, por mais que tenham aí outras condições, mas isso aí vai no mínimo mais um ano inteiro que vem, na minha percepção. Então, gostei muito da experiência da ministra de Portugal. A Coreia também, eu acho que eles foram um pouco visionários no sentido que eles resolveram, eles tinham um plano estratégico de investimento em tecnologia para 10 anos, e eles adiantaram, logo no começo da pandemia, eles adiantaram e resolveram fazer um investimento grande em infraestrutura, para fornecer equipamentos e acesso à internet para alunos e professores, e isso realmente fez com que eles conseguissem. Então, eles estão preparados, né, para ir um processo mais de longo prazo, então achei bem legal também. E acho que nós tínhamos que correr atrás de alguma forma aqui no Brasil. Internet, por exemplo, é algo que teria que estar disponível, assim como
qualquer outro recurso considerado como de infraestrutura básica, assim como água, esgoto e luz, internet hoje é gênero de primeira necessidade que teria que estar disponível para todo mundo de forma gratuita. Muitos países que estão se fechando na Europa, de novo, pela segunda onda, estão mantendo as escolas abertas. Você acha que isso é possível ou também a gente nem deve contar com isso? Olha, eu sinceramente, é bem controverso, né, esse assunto. Porque assim, o fato de você manter a escola aberta não quer dizer que todo mundo vá para a escola, porque a gente sabe que tem famílias que não querem mandar seus filhos para a escola. Então, a gente vai continuar numa situação que ela é uma situação que cada um vai participar da forma como se sentir mais confortável. Como eu não acredito que a pandemia ela vai acabar tão cedo, eu acho que a gente tem que repensar assim, esses modelos de ensino. Que a escola estar aberta, eu acho que é uma condição. Tem gente que precisa da escola e que vai querer mandar seu filho para a escola, porque precisa trabalhar, não tem com quem deixar, não está preocupado, não tem essa preocupação extrema com a questão do risco que isso significa, que acha que a escola é um espaço seguro e prefere mandar seu filho para a escola. Não tem um espaço adequado em casa para que ele estude. Enfim, tem gente que precisa da escola e tem gente que não quer mandar os filhos para a escola. Então, vai continuar como está. É confuso isso, é complexo isso. Você com um grupo lá, outro grupo em casa. Então, por mim, eu acho que tem que deixar as escolas abertas, porque tem pessoas que precisam dela. E ela está conseguindo se preparar de alguma forma para isso. Né? Lógico que a área privada com muito mais estrutura do que a área pública, mas eu acho que todo mundo, de alguma forma, tá se organizando para isso. Mas acho que a grande questão não está aí, entendeu? Porque a gente precisa realmente criar outras condições pedagógicas, né? Aproveitando o que a gente tiver à disposição. Inovar, como você diz, é um parto, não é algo simples, não é algo confortável. Você se coloca numa situação vulnerável no sentido que você fica exposto, você enquanto professor, quando você se propõe a fazer algo diferente, você vai ser julgado, vamos dizer assim, por aquilo que você está fazendo. E não é fácil para um professor se expor, né? É mais fácil você ficar naquele ambiente de confortável, onde você tem todo um controle da situação, onde você sabe exatamente o que você faz, né? Então, você tem que estar aberto, você tem que estudar, você tem que correr atrás, você tem que interagir com outras pessoas, você tem que investir tempo, energia, tem que ter muita coragem, ousadia, disposição e resiliência. Porque às vezes você cria toda uma aula bacana e aí na hora a tecnologia dá um monte de problema. Né? Então, assim, tudo acontece, tem que ser muito desprendido, muita cabeça boa assim para poder encarar o desafio de inovar. Por isso que é um parto. Mas quando você consegue, é igual quando nasce a criança. Né? Você cria coragem de ficar grávido, passa por todo aquele processo, mas quando nasce... Abre um horizonte completamente novo e diferente, né? Você fica muito feliz, né? Então, quando você faz uma aula que você criou, que você ousou, que você teve coragem de experimentar, que teus alunos curtiram e falaram, nossa, professor, isso é muito legal, e que você vê todo mundo envolvido, meu, isso não tem preço. Isso vale para ensino infantil, ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, está todo mundo se ressignificando, né? Tentando entender o melhor caminho para a educação. Obrigada, Luciana. Um grande beijo. Obrigada a você. A gente vai se falando. Grande beijo. Tchau, tchau.